Vamos sentar, relaxar o corpo, sentir a luz de Deus em nós e melhorar cada vez mais. Deixar os pés no chão, entrelaçar as mãos, coluna ereta, fechar os olhos. Vamos prestar atenção neste texto aqui. O próximo passo de Mikao Usui foi colocar o Reiki em prática da melhor forma possível. Depois de algumas semanas de permanência com os monges do mosteiro, onde o assunto foi bastante discutido, principalmente com seu amigo, o abade ancião, ele resolveu trazer o Reiki ao mundo praticando sua descoberta e resolveu praticar o Reiki e aplicar o Reiki nas pessoas mais pobres, nas pessoas mais necessitadas para que melhorassem de vida. Então procurou os mendigos de Kyoto. Mikao Usui era uma pessoa bondosa e para se sustentar vendia verduras num povoado que assim ele teria o que comer, mas praticaria o Reiki nos pobres de Kyoto. Então vejam bem o exemplo de Mikao Usui, um exemplo de bondade, de amor, de caridade, de prática do bem. Ele é maravilhoso, que assim seja. Um abraço, namastê. Vamos sentar, relaxar o corpo, sentir a luz de Deus em nós e melhorar cada vez mais. Deixar os pés no chão, entrelaçar as mãos, coluna ereta, fechar os olhos. Vamos prestar atenção neste texto aqui. O próximo passo de Mikao Usui foi colocar o Reiki em prática da melhor forma possível. Depois de algumas semanas de permanência com os monges do mosteiro, onde o assunto foi bastante discutido, principalmente com seu amigo, o abade ancião, ele resolveu trazer o Reiki ao mundo praticando sua descoberta e resolveu praticar o Reiki e aplicar o Reiki nas pessoas mais pobres, nas pessoas mais necessitadas para que melhorassem de vida. Então procurou os mendigos de Kyoto. Mikao Usui era uma pessoa bondosa e para se sustentar vendia verduras num povoado que assim ele teria o que comer, mas praticaria o Reiki nos pobres de Kyoto. Então vejam bem o exemplo de Mikao Usui, um exemplo de bondade, de amor, de caridade, de prática do bem. Ele é maravilhoso, que assim seja. Um abraço, namastê. Vamos relaxar nosso corpo, sentar com a coluna ereta, os pés separados no chão, entrelaçar as mãos, encostar os polegares e fechar os olhos. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Johnny DiCarlo. Vamos então ouvir Reiki, o início da divulgação. O próximo passo de Mikao Usui foi colocar o Reiki em prática da melhor forma possível. Vamos sentar, relaxar o corpo, sentir a luz de Deus em nós e melhorar cada vez mais. Deixar os pés no chão, entrelaçar as mãos, coluna ereta, fechar os olhos. Vamos prestar atenção neste texto aqui. O próximo passo de Mikao Usui foi colocar o Reiki em prática da melhor forma possível. Depois de algumas semanas de permanência com os monges do mosteiro, onde o assunto foi bastante discutido, principalmente com seu amigo, o abade ancião, ele resolveu trazer o Reiki ao mundo praticando sua descoberta e resolveu praticar o Reiki
e aplicar o reiki nas pessoas mais pobres, nas pessoas mais necessitadas para que melhorassem de vida. Então procurou os mendigos de Kyoto. Mikao Usui era uma pessoa bondosa e para se sustentar vendia verduras num povoado que assim ele teria o que comer, mas praticaria o reiki nos pobres de Kyoto. Então vejam bem o exemplo de Mikao Usui, um exemplo de bondade, de amor, de caridade, de prática do bem. Ele é maravilhoso, que assim seja. Um abraço, namastê. Vamos relaxar nosso corpo, sentar com a coluna ereta, os pés separados no chão, entrelaçar as mãos, encostar os polegares, fechar os olhos. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Johnny DiCarlo. Vamos então ouvir Reiki, o início da divulgação. O próximo passo de Mikao Usui foi colocar o Reiki em prática da melhor forma possível. Vamos sentar, relaxar o corpo, sentir a luz de Deus em nós e melhorar cada vez mais. Deixar os pés no chão, entrelaçar as mãos, coluna ereta, fechar os olhos. Vamos prestar atenção neste texto aqui. O próximo passo de Mikao Usui foi colocar o reiki em prática da melhor forma possível. Depois de algumas semanas de permanência com os monges do mosteiro, onde o assunto foi bastante discutido, principalmente com seu amigo, o abade ancião, ele resolveu trazer o reiki ao mundo praticando sua descoberta e resolveu praticar o reiki e aplicar o reiki nas pessoas mais pobres, nas pessoas mais necessitadas para que melhorassem de vida. Então procurou os mendigos de Kyoto. Mikao Usui era uma pessoa bondosa e para se sustentar vendia verduras num povoado que assim ele teria o que comer, mas praticaria o reiki nos pobres de Kyoto. Então vejam bem o exemplo de Mikao Usui, um exemplo de bondade, de amor, de caridade, de prática do bem. Ele é maravilhoso, que assim seja. Um abraço, namastê. Vamos relaxar nosso corpo, sentar com a coluna ereta, os pés separados no chão, entrelaçar as mãos, encostar os polegares, fechar os olhos. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia. Vamos sentar, relaxar o corpo, sentir a luz de Deus em nós e melhorar cada vez mais. Deixar os pés no chão, entrelaçar as mãos, coluna ereta, fechar os olhos. Vamos prestar atenção neste texto aqui. O próximo passo de Mikao Usui foi colocar o reiki em prática da melhor forma possível. Depois de algumas semanas de permanência com os monges do mosteiro, onde o assunto foi bastante discutido, principalmente com seu amigo, o abade ancião, ele resolveu trazer o reiki ao mundo praticando sua descoberta e resolveu praticar o reiki e aplicar o reiki nas pessoas mais pobres, nas pessoas mais necessitadas para que melhorassem de vida. Então procurou os mendigos de Kyoto. Mikao Usui era uma pessoa bondosa e para se sustentar vendia verduras num povoado que assim ele teria o que comer, mas praticaria o reiki nos pobres de Kyoto. Então vejam bem o exemplo de Mikao Usui, um exemplo de bondade, de amor, de caridade, de prática do bem.
Ele é maravilhoso. Que assim seja. Um abraço. Namastê. Vamos sentar, relaxar o corpo, sentir a luz de Deus em nós e melhorar cada vez mais. Deixar os pés no chão, entrelaçar as mãos, coluna ereta, fechar os olhos. Vamos prestar atenção neste texto aqui. O próximo passo de Mikao Usui foi colocar o Reiki em prática da melhor forma possível. Depois de algumas semanas de permanência com os monges do mosteiro, onde o assunto foi bastante discutido, principalmente com seu amigo o abade ancião, ele resolveu trazer o Reiki ao mundo praticando sua descoberta e resolveu praticar o Reiki e aplicar o Reiki nas pessoas mais pobres, nas pessoas mais necessitadas para que melhorassem de vida. Então procurou os mendigos de Kyoto. Mikao Usui era uma pessoa bondosa e para se sustentar vendia verduras num povoado que assim ele teria o que comer, mas praticaria o Reiki nos pobres de Kyoto. Então vejam bem o exemplo de Mikao Usui, um exemplo de bondade, de amor, de caridade, de prática do bem. Ele é maravilhoso. Que assim seja. Um abraço. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, sentar com a coluna ereta, os pés separados no chão, entrelaçar as mãos, encostar os polegares e fechar os olhos. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Johnny Ticard. Vamos então ouvir Reiki, o início da divulgação. O próximo passo de Mikao Usui foi colocar o Reiki em prática da melhor forma possível. Vamos sentar, relaxar o corpo, sentir a luz de Deus em nós e melhorar cada vez mais. Deixar os pés no chão, entrelaçar as mãos, coluna ereta, fechar os olhos. Vamos prestar atenção neste texto aqui. O próximo passo de Mikao Usui foi colocar o Reiki em prática da melhor forma possível. Depois de algumas semanas de permanência com os monges do mosteiro, onde o assunto foi bastante discutido, principalmente com seu amigo o abade ancião, ele resolveu trazer o Reiki ao mundo praticando sua descoberta e resolveu praticar o Reiki e aplicar o Reiki nas pessoas mais pobres, nas pessoas mais necessitadas para que melhorassem de vida. Então procurou os mendigos de Kyoto. Mikao Usui era uma pessoa bondosa e para se sustentar vendia verduras num povoado que assim ele teria o que comer, mas praticaria o Reiki nos pobres de Kyoto. Então vejam bem o exemplo de Mikao Usui, um exemplo de bondade, de amor, de caridade, de prática do bem. Ele é maravilhoso. Que assim seja. Um abraço. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, sentar com a coluna ereta, os pés separados no chão, entrelaçar as mãos, encostar os polegares e fechar os olhos. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Johnny Ticard. Vamos então ouvir Reiki, o início da divulgação. O próximo passo de Mikao Usui foi colocar o Reiki em prática da melhor forma possível. Vamos sentar, relaxar o corpo, sentir a luz de Deus em nós
e melhorar cada vez mais. Deixar os pés no chão, entrelaçar as mãos, coluna ereta, fechar os olhos. Vamos prestar atenção neste texto aqui. O próximo passo de Mikao Usui foi colocar o Reiki em prática da melhor forma possível. Depois de algumas semanas de permanência com os monges do mosteiro, onde o assunto foi bastante discutido, principalmente com seu amigo o abade ancião, ele resolveu trazer o Reiki ao mundo praticando sua descoberta e resolveu praticar o Reiki e aplicar o Reiki nas pessoas mais pobres, nas pessoas mais necessitadas para que melhorassem de vida. Então procurou os mendigos de Kyoto. Mikao Usui era uma pessoa bondosa e para se sustentar vendia verduras num povoado que assim ele teria o que comer, mas praticaria o Reiki nos pobres de Kyoto. Então vejam bem o exemplo de Mikao Usui, um exemplo de bondade, de amor, de caridade, de prática do bem. Ele é maravilhoso, que assim seja. Um abraço, namastê. Vamos relaxar nosso corpo, sentar com a coluna ereta, os pés separados no chão, entrelaçar as mãos, encostar os polegares, fechar os olhos. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Johnny DiCarlo. Vamos então ouvir Reiki, o início da divulgação. O próximo passo de Mikao Usui foi colocar o Reiki em prática da melhor forma possível. Vamos sentar, relaxar o corpo, sentir a luz de Deus em nós e melhorar cada vez mais. Deixar os pés no chão, entrelaçar as mãos, coluna ereta, fechar os olhos. Vamos prestar atenção neste texto aqui. O próximo passo de Mikao Usui foi colocar o Reiki em prática da melhor forma possível. Depois de algumas semanas de permanência com os monges do mosteiro, onde o assunto foi bastante discutido, principalmente com seu amigo o abade ancião, ele resolveu trazer o Reiki ao mundo praticando sua descoberta e resolveu praticar o Reiki e aplicar o Reiki nas pessoas mais pobres, nas pessoas mais necessitadas para que melhorassem de vida. Então procurou os mendigos de Kyoto. Mikao Usui era uma pessoa bondosa e para se sustentar vendia verduras num povoado que assim ele teria o que comer, mas praticaria o Reiki nos pobres de Kyoto. Então vejam bem o exemplo de Mikao Usui, um exemplo de bondade, de amor, de caridade, de prática do bem. Ele é maravilhoso, que assim seja. Um abraço, namastê. Vamos relaxar nosso corpo, sentar com a coluna ereta, os pés separados no chão, entrelaçar as mãos, encostar os polegares, fechar os olhos. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Johnny DiCarlo. Vamos então ouvir Reiki, o início da divulgação. O próximo passo de Mikao Usui foi colocar o Reiki em prática da melhor forma possível. Vamos sentar, relaxar o corpo, sentir a luz de Deus em nós e melhorar cada vez mais. Deixar os pés no chão, entrelaçar as mãos,
coluna ereta, fechar os olhos. Vamos prestar atenção neste texto aqui. O próximo passo de Mikao Usui foi colocar o Reiki em prática da melhor forma possível. Depois de algumas semanas de permanência com os monges do mosteiro, onde o assunto foi bastante discutido, principalmente com seu amigo, o abade ancião, ele resolveu trazer o Reiki ao mundo praticando sua descoberta e resolveu praticar o Reiki e aplicar o Reiki nas pessoas mais pobres, nas pessoas mais necessitadas para que melhorassem de vida. Então procurou os mendigos de Kyoto. Mikao Usui era uma pessoa bondosa e para se sustentar vendia verduras no povoado, que assim ele teria o que comer, mas praticaria o Reiki nos pobres de Kyoto. Então vejam bem o exemplo de Mikao Usui, um exemplo de bondade, de amor, de caridade, de prática do bem. Ele é maravilhoso, que assim seja. Um abraço, namastê. Vamos relaxar nosso corpo, sentar com a coluna ereta, os pés separados no chão, entrelaçar as mãos, encostar os polegares, fechar os olhos. Vamos ler agora o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio, de Johnny DiCarlo. Vamos então ouvir Reiki, o início da divulgação. O próximo passo de Mikao Usui foi colocar o Reiki em prática da melhor forma possível. Vamos sentar, relaxar o corpo, sentir a luz de Deus em nós e melhorar cada vez mais. Deixar os pés no chão, entrelaçar as mãos, coluna ereta, fechar os olhos.